Todos sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso sobre via aérea, nosso curso Invictus sobre via aérea. E nessa aula a gente vai falar sobre o algoritmo convencional de manejo de via aérea em pacientes de terapia intensiva, ok? Deixa eu só mudar aqui de posição, perfeito. Turma, esse daqui é o nosso algoritmo convencional e a gente vai utilizá-lo para conseguir sistematizar a intubação de todo e qualquer paciente de terapia intensiva, não importa a situação dele. Tá? E como a gente falou na aula anterior, o mais importante de todo curso de via aérea é maximização da pré-oxigenação. A meta ideal é acima maior ou igual a 95% de saturação de pulso de oxigênio. E aí a gente tem algumas opções, alguns itens aqui que eu gostaria de literalmente ler com vocês para a gente não deixar passar nada. Primeiro, opções de aporte de oxigênio. Preferencialmente administrar pré-oxigenação em ventilação não invasiva. Se não puder administrar VNI, considere KNAF com fluxo e FO2 máximos. Na impossibilidade das opções anteriores, ou seja, somente se eu não conseguir ventilar com pressão positiva, né, eu vou considerar a máscara não reinalante 15 litros por minuto, ou uso de dispositivo bolsa-válvula máscara, que é o bom e velho AMBU, de preferência com PIP, ok? Válvula de PIP. Otimize a patência da via aérea, então cânula orofaríngea ou cânula nasofaríngea, conforme a tolerância do paciente, e recomendamos o uso de capnografia também. Cabeceira elevada em 15 a 30 graus. Excelente. Se eu conseguir garantir essa oxigenação, né, com saturação maior ou igual a 89%, sim. Aí eu vou fazer o seguinte questionamento para mim mesmo, né? O paciente tem algum preditor de via aérea difícil, sobretudo do ponto de vista anatômico, porque fisiologicamente a grande maioria dos pacientes de terapia intensiva terá uma via aérea difícil, mas ele tem algum preditor de via aérea difícil pelo meu mnemônico Lemon, que a gente viu na aula anterior? Se sim, eu vou fazer agora mais duas perguntas. Eu tenho paciente minimamente colaborativo e eu tenho tempo para poder separar o material e fazer uma cetonalgesia para o meu paciente? E se a resposta para essas duas perguntas for sim, eu tenho tempo e eu tenho paciente colaborativo, aí eu vou fazer uma intubação com o paciente acordado, com anestesia tópica e ansiólise. Agora, se estou saturando bem, tá? E meu paciente tem preditores de via aérea difícil, mas eu não tenho tempo, ou eu não tenho um paciente colaborativo, ou se eu não tenho preditores de via aérea difícil, eu vou fazer uma intubação com sedação e bloqueio neuromuscular, quer seja com sequência rápida, quer seja com sequência atrasada, e eu vou proceder ao grande astro aí da nossa manejo de via aérea, que é a laringoscopia, por até 3 tentativas. Intubação bem sucedida? Sim, cuidados pós-intubação. Excelente. E vou falar aqui 85, 90% das vezes a gente vai entrar munido para via aérea e a gente vai seguir esse fluxo aqui, ó. Conseguir pré-oxigenar bem, não tem preditores, ou tem preditores, mas não tem tempo, decidi intubar com sedação e bloqueio, laringoscopei uma, duas, no máximo 3 vezes, consegui intubar, vou seguir para os cuidados pós-intubação. Tá? Se entre uma tentativa e outra eu não tive sucesso para entubar o paciente, eu vou fazer o quê? Eu vou resgatar a minha oxigenação. Tá? Eu vou resgatar como? Aqui em cima. Vou resgatar fazendo uma ventilação manual do paciente. Se eu tentei 3 vezes e não consegui, ou se em qualquer momento eu tentei resgatar a oxigenação do meu paciente e ele não está saturando mais, né, do que 89%, está saturando 88, 87 ou menos, ou uma saturação que está caindo vertiginosamente, eu vou seguir para o algoritmo de resgate. Tá? E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre o algoritmo de resgate. O objetivo da nossa aula é apresentar o algoritmo convencional e falar, ou pelo menos relembrar um pouquinho aqui sobre a pré-oxigenação. Então, as coisas super importantes que a gente falou, tá? A gente vai tentar sempre pré-oxigenar com pressão positiva, garantir que você
tem uma via aérea pérvia, então sempre é importante a gente lembrar da técnica do say do Way ou do jaw thrust que a gente falou na aula anterior. Se tiver dificuldade, o paciente tolerar, coloca uma máscara orofaríngea, se não, coloca uma cânula nasofaríngea, deixa a cabeceira 15, 30 graus. Se não estiver funcionando, a primeira coisa que você vai fazer é conferir o circuito. Ver se o oxigênio está conectado, ver se o fluxo de oxigênio está lá 15 litros por minuto, ver se o silicone não está vazando, se o ambu está funcionando de maneira adequada, tá bem? Então, assim, essa parte da pré-oxigenação é sempre a parte mais importante de qualquer curso de via aérea. Agora, como é que a gente vai fazer a pré-oxigenação do paciente? Sempre que possível, a gente vai preferir ventilar o paciente em ventilação não invasiva ou catéter nasal de alto fluxo. E aqui eu trago para vocês esse estudo de 2024 do New England Journal of Medicine, um estudo muito bacana, um RCT que eles pegaram 1.300 pacientes, tá? Pacientes criticamente doentes, e que seriam submetidos a uma intubação traqueal. E eles foram randomizados para fazer a pré-oxigenação em dois grupos. Um grupo que utilizou ventilação não invasiva, então 645 pacientes para colocar na VNI, e o outro grupo que fez uma oxigenação passiva com máscara de oxigênio, 656 pacientes. Quais foram os desfechos do paciente? O primeiro desfecho primário era a incidência de hipoxemia. E a gente nota que o grupo que fez a pré-oxigenação com ventilação não invasiva, somente 9,1% desse grupo apresentou uma hipoxemia, que seria uma saturação abaixo de 85%. E um pouquinho mais do que o dobro dos pacientes que fizeram oxigenação passiva com máscara de oxigênio teve dessaturação abaixo de 85%. Quando a gente olha o intervalo de confiança, a gente tem uma significância estatística. E qual que era assim um desfecho de segurança? A incidência de aspiração, que a gente fica com receio do paciente que está na VNI não ser colaborativo, encher o estômago de ar e acabar broncoaspirando. E a gente nota que não teve diferença estatisticamente significativa, nem clinicamente significativa, em relação à incidência de aspiração, tanto usando a ventilação não invasiva quanto a máscara de oxigênio. Bem? E aqui eu trago para vocês, deixa eu trazer aqui para baixo novamente a minha imagem. Eu trago aqui para vocês uma meta-análise muito bacana publicada no JAMA, no ano de 2025, que pegou aí diversos estudos que compararam diversas estratégias de oxigenação, usando máscara de oxigênio, que seria a oxigenação passiva, high flow, que é catéter nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva e high flow junto com ventilação não invasiva. E aqui a gente nota que são estudos que você usava para oxigenação até o momento da indução ou até mesmo durante a laringoscopia. Então, são estudos bastante heterogêneos. É claro que a gente não vai gastar tempo vendo cada um desses estudos, mas cada um tem seu N, cada um tem o seu perfil de pacientes que foram estudados, uma classificação diferente de hipoxemia, tá? E uma comparação diferente. Mas qual que é o resumo que a gente tem que saber? O resumo está aqui. Quando você compara a VNI com catéter nasal de alto fluxo, você tem uma redução do risco de hipoxemia. Tá? Então você tem a VNI sendo superior ao catéter de alto fluxo, tá bem? E você tem uma redução também dos eventos adversos com a VNI. Tá? Mas a evidência que a gente tem para preferir a VNI ao catéter de alto fluxo não é tão boa assim. Agora, quando você compara a VNI com máscara não reinalante, você reduz o risco de hipoxemia com significância estatística. Você também reduz o risco de eventos adversos, sobretudo de parada cardiorrespiratória durante a intubação. Tá? Então, prefira a VNI a máscara não reinalante. Quando você compara o KNAF a máscara não reinalante, você também tem evidência do KNAF. Você também reduz o risco de hipoxemia com significância estatística, mas você não tem diferença quanto a eventos adversos de dessaturação importante, de broncoaspiração e de parada cardiorrespiratória. Então, se você tiver que escolher um método para fazer a pré-oxigenação, quer que seja com a ventilação não invasiva. Se tiver os dois, VNI e KNAF, né, minha sugestão é fazer VNI, mas se você preferir KNAF, tudo bem, a depender da técnica. E se você tiver
Se você tiver só o KNAF, prefiro KNAF e a oxigenação passiva. Tá? Então seria VNI, KNAF e oxigenação passiva com máscara de oxigênio. Essa seria a nossa ordem preferencial. Agora, qual que é o grande problema? Se você for utilizar uma ventilação não invasiva, você precisa ter um paciente minimamente colaborativo. Porque na terapia intensiva, é muito comum a gente ter um paciente que é extremamente combativo, que fica mexendo com a cabeça, que não deixa você, né, você acoplar a máscara nele, mesmo você ficando do lado dele, ele tem uma agitação perigosa e uma dessaturação, que pode ser tanto causa como consequência da insuficiência respiratória, do motivo da intubação que você vai fazer naquele momento. Então, quando você tem um paciente não cooperativo, você não consegue nem instalar a VNI e nem o catéter de alto fluxo, a sugestão que nós damos é essa daqui. Olha, você vai ter que fazer uma sequência atrasada. Tá? Se ele está desaturando, não tem jeito, ele estando de jejum ou não, você vai fazer uma sequência atrasada porque você vai ter que resgatar essa pré-oxigenação ambusando o paciente. Tá? Então você acopla a máscara, muito bem acoplada no rosto do paciente, de preferência fazendo a técnica, né, de jaw thrust, utilizando 2 pessoas na via aérea, faz a sedação do paciente e aí resgata com a ventilação manual até você fazer o bloqueio neuromuscular e decidir intubar o paciente. Quando você estiver resgatando essa oxigenação e fazendo uma oxigenação quase que ativa, de preferência, você vai utilizar a válvula de PIP acoplada no ambu, junto com o capnógrafo, para você garantir que você tem um adequado selamento da via aérea do paciente. Bem? E sobre pré-oxigenação, esses são os principais conhecimentos que a gente tem que ter para poder conduzir um caso de intubação dentro da terapia intensiva. Vejo vocês na próxima aula, turma, quando a gente vai falar sobre intubação acordada. I pray that love will shelter us from our fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside, with all the cards we were dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams.